Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga do LAC Concursos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, parte 2 das normas sobre a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como eu falei para vocês, a nossa aula vai ser uma aula voltada para tentar entender a lei e buscar compreender aí o que pode e o que não pode cair na sua prova. Volto a ressaltar que não existem livros sobre o assunto. Então, aqui basta uma análise dos artigos, nem que alguns artigos sejam analisados de maneira superficial, mas que são necessários para você compreender a estrutura do que o concurso quer de você. Na aula passada, eu lancei o segundo... Aliás, eu deixei em aberto o que seria hoje. Eu deixei o quê? Eu deixei claro que as normas do Tribunal de Justiça também cuidam de pessoas que não são servidores efetivos do tribunal. Isso mesmo. São pessoas que trabalham para a justiça, mas de certa forma elas não prestaram algum tipo de concurso para estar na justiça. Mas, professor, quem são essas pessoas? Essas pessoas estão previstas aí na seção 4, chamada dos auxiliares da justiça não serventuário. Significa que são pessoas que exercem uma função pública, todavia eles não são concursados. Isto é, eles não têm uma relação duradoura com a justiça, não. Existe uma relação temporária. Eles prestam serviço para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas prestam de uma maneira aí temporária. Nós vamos ver que certas pessoas não precisam passar num concurso público para efetivamente estar aí trabalhando em prol do Tribunal de Justiça. Não. Mas não são quaisquer pessoas que são efetivadas para esta função. Não, tem que preencher alguns requisitos. E aqui, as normas trazem quais são esses requisitos. Vamos analisar? O artigo 35 diz: a prestação de serviços por peritos, tradutores, intérpretes, administradores judiciais, em faces de falência, recuperação, liquidantes, inventariantes de ativos e outros auxiliares, não funcionários da Justiça Estadual observará os dispostos nessa seção. Então aqui é muito bacana que eles tiveram uma preocupação para dizer, olha só, essas funções, que são funções extremamente importantes dentro dos processos judiciais, dentro da própria estrutura da justiça, podem ser exercitadas por pessoas não funcionários da Justiça Estadual. Você vai falar assim, poxa, professor, quem são essas pessoas? Olha, aqui está a primeira possibilidade de pergunta. Claro, a primeira pergunta que pode surgir, que pode sair, é o seguinte. Ele vai cair assim na sua prova, pode cair assim. A prestação de serviços por peritos, tradutores, intérpretes, administradores de falência, liquidantes e inventariantes de ativos ou outros auxiliares, são funcionários na Justiça Estadual. Não são. Essas funções não são exercitadas necessariamente por funcionários da Justiça Estadual. Então essa é a pegadinha. Você pode achar que essas funções devem ser necessariamente exercidas por funcionários da Justiça Estadual. Errado. Está aqui uma possibilidade de questão. Professor, eu tenho que decorar os nomes? Não, você não tem que decorar
os nomes das funções. Eu quero que você entenda que existem certas funções, e essas funções são auxiliares da justiça. Elas não são essenciais à justiça. Elas são auxiliares. Isso significa o quê? Significa que a justiça pode sim contratar pessoas para auxiliarem ela. O auxílio aqui é um acessório, não é o principal, porque o principal precisa de concurso público. Somente funções principais são exercidas por funcionários públicos. Mas certas funções auxiliares, tais como essas, tranquilamente por pessoas que não são funcionários da Justiça Estadual. Bacana, né? E aí, o artigo 36 diz assim: caberá ao profissional nomeado pela primeira vez a apresentação ao respectivo ofício de justiça, no prazo de 10 dias de sua qualificação pessoal, dos seguintes documentos. Então, olha só que interessante. O profissional que deseja ser um perito, que deseja se cadastrar, porque não é simplesmente eu chegar lá, bater na porta do Tribunal de Justiça e falar assim: olha, eu sou perito e gostaria de fornecer os meus serviços. Toma o meu cartão. Excelência, quando você precisar de algum perito, tem aqui meu cartão, você pode me nomear. Negativo. Não funciona assim. Aqui, o profissional que deseja trabalhar na justiça, que deseja ser um auxiliar da justiça, ele tem que chegar até o respectivo ofício de justiça. Professor, o que é ofício de justiça? Aí é o departamento responsável por essa contratação. E aí ele vai ser comunicado, depois que ele se cadastrar, ele vai ser comunicado para apresentar no prazo de 10 dias os seguintes documentos. Então, primeiro ele chega até o ofício de justiça, se cadastra, o ofício de justiça verifica e diz assim: então tá, você passou nessa análise preliminar, agora eu quero que você traga os documentos. Então, os documentos não são apresentados imediatamente, não. Ele tem que ser intimado para apresentar no prazo, ele tem que ser intimado para que no prazo de 10 dias ele possa apresentar esses documentos. Então, peraí, professor, como é que pode vir aqui em questão de prova? Você vai dizer que esta regra aqui do artigo 36, ela só vai ser válida para aquela pessoa que está se apresentando pela primeira vez, pela primeira vez. E como se trata da primeira vez, ele vai ter um prazo de 10 dias para apresentar os documentos. É isso que você tem que saber. Às vezes vai vir assim na sua prova: olha, a pessoa que se interessar em exercer uma função de auxiliar, pouco importa se é a primeira vez ou não, deverá apresentar os documentos no prazo de 10 dias. Falso, falso. Só quem exerce pela primeira vez. Ou também pode vir na sua prova o seguinte: a pessoa que se cadastrar pela primeira vez, tem que apresentar os documentos no mesmo ato. Falso, os documentos só deverão ser apresentados o quê? 10 dias posteriores. Poxa, professor, então pode cair esse artigo? Com certeza, porque é um artigo fácil. A VUNESP, eles adoram prazos. Você que está estudando, e as matérias que têm prazo, eles adoram esse decoreba. Então aqui eles vão querer confundi-los. Então já fica essa dica. Aqui você já está armado. E eu falo assim: professor, mas quais são os documentos que esta pessoa tem que fornecer? Os documentos é um currículo, né, com informações sobre a formação profissional. E o muito importante, essa parte final. Essa parte final foi alterada recentemente aí pelas normas da Corregedoria. E deixou claro que ele tem que deixar o currículo com um endereço de e-mail. Peraí, então o sujeito ele tem que ter no mínimo um e-mail para poder
fazer frente ao Tribunal de Justiça, trabalhar. Sim, porque ele vai ser intimado via e-mail. Olha que inovação legal. Eles não vão ligar por telefone. Eles não vão mandar um SEDEX. Ou eles vão mandar um telegrama até a pessoa para comunicar. Ou vai divulgar no diário oficial a sua intimação. Não. É um ato administrativo do tribunal. Então ele vai ser intimado via e-mail. Significa que ele tem que ter um e-mail. Professor, então no currículo tem que constar o endereço do e-mail pessoal dele? Sim. Senão, ele já pode ser desqualificado. E se ele não tiver e-mail, professor? Na boa, quem não tem um e-mail? Quem não tem um e-mail? Todo mundo tem um e-mail. Se ele não tiver um e-mail, ele vai ter que buscar fazer esse e-mail. Porque o Tribunal de Justiça vai buscar um profissional apto, convenhamos, né? Um profissional que saiba, no mínimo, mexer com o computador. Se ele não tem e-mail, ele não tem nem requisito mínimo para estar trabalhando no Tribunal de Justiça. Hoje, tem que buscar pelo princípio da eficiência os melhores. Estão de acordo comigo, né? Segundo, declaração sob penas da lei de que não tem vínculo conjugal ou parentesco consanguíneo ou por afinidade ou civil em linha reta ou colateral até 4º grau, com juízes e servidores do ofício de justiça em que há de atuar. Gente, aqui eu falo. Se eu fosse o examinador, eu cobraria esse inciso 2. Se eu fosse o examinador, eu cobraria esse inciso 2, porque muitas pessoas errariam o inciso 2. Sabe aquela questão, aquele feeling que eu falo assim, vai cair? Este aqui vai cair. Mas professor, eu não estou vendo nada demais. Ah, para com isso. Nós tivemos uma grande revolução dentro do nosso judiciário. Foi criado o CNJ. O CNJ ele tem uma função administrativa, ele vai regular administrativamente a questão que envolve os tribunais. Fiscaliza, inclusive. E vai cair o CNJ, tá? Se você está estudando com Belmonte, pode ter certeza que na sua prova de constitucional vai cair alguma coisa do CNJ. Tenho certeza disso. E aí, o que acontece? Nós temos a questão do nepotismo. Uma das grandes coisas que o CNJ fez foi varrer o nepotismo presente nos tribunais. Sim. Interessante que o sujeito que quer ser um perito, quer ser um auxiliar da justiça, ele não pode ter nenhum tipo de parentesco ou vínculo conjugal com pessoas até o 4º grau. Até o 4º grau. Professor, eu não entendo esse negócio de 4º grau, não se preocupem, meus queridos. Eu não vou explicar para não complicar. Eu quero que vocês pensem de maneira objetiva. Eu estou aqui para passar. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vocês guardem a expressão até o 4º grau. Guardem isso no fundo do coração. Por quê? Porque eles não podem ter nenhum tipo de parentesco com servidores de ofício da justiça onde há de atuar. Então, peraí, se ele vai atuar numa cidade do interior de São Paulo, ele não pode ter nenhum tipo de parentesco com ninguém que atua lá. Compreenderam? Não é que ele está proibido de atuar no próprio Tribunal de Justiça. Não, ele não está proibido. Ele está proibido de atuar aonde exista parentes dele lá. E é interessante isso, que é um resguardo para que a contratação dessas pessoas não sejam motivadas por preferências. E aqui deixa bem claro, 4º grau. Nossa, professor, mas o senhor está falando de mais 4º grau? O que tem de mais esse negócio de 4º grau aqui?
súmula vinculante 13. O STF, ele pegou, seguindo uma orientação do CNJ, ele disse o seguinte: vamos então fazer uma súmula proibindo a prática do nepotismo. Como o legislador nada disse, vamos nós, o judiciário, tecer uma decisão sobre isso. E aí veio a decisão. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente, linha reta ou colateral por afinidade, até terceiro grau. Mas peraí, professor. Lá, as normas da corregedoria falam que até o quarto grau. A súmula fala até o terceiro grau. Qual que vai prevalecer? As normas da corregedoria. É isso que é a pegadinha de prova. Se eu fosse o examinador, eu ia sacanear todos vocês. De que forma? Eu ia dizer assim, as normas da corregedoria, no que tange a contratação de pessoas para funções auxiliares, obedece o disposto da súmula vinculante 13. Aí todo mundo que vê do nepotismo, aí todo mundo vai e põe verdadeiro. E vocês, se ferram. Ela se diferencia da súmula, porque a súmula diz até o terceiro grau. E aqui vai mais longe. Aqui a proteção é maior. Fala, não é até terceiro, é até quarto grau. Então aqui a vedação ela é mais ampla. Se ela é mais ampla, prevalece a moralidade. E prevalece, então, aqui o inciso 2. É isso que vai cair na sua prova. E é isso que você não vai cair porque você assistiu minha aula. Botou isso aí? Vai cair? Botou, né? Na hora da sua revisão, depois do reconhecimento da união estável e posteriormente do casamento de pessoas do mesmo sexo, já existem em São Paulo escritórios de advocacias especializados na separação dessas pessoas, devido aí a nova forma de ver o direito. Então, hoje, devido acho que tem 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos que foi decidido isso, agora começou-se os processos de divórcio, os processos aí da questão do reconhecimento da união estável depois da sua dissolução. São consequências, que eu sou extremamente favorável ao reconhecimento jurídico, porque todo mundo merece a proteção jurídica. Inciso 3. Cópias de certidões dos distribuidores cíveis ou criminais das comarcas da capital de seu domicílio relativa aos últimos 10 anos. Não são 5, são 10. Na sua prova, eles podem chamar com 5 anos. Porque normalmente, quando você chega lá para digitar e você pedir uma certidão no fórum, normalmente o padrão é 5 anos. Mas aqui você vai ter que pedir a exceção, 10 anos. Então, 10 anos das certidões. Aí, por que as certidões? Para verificar se existe algum processo em andamento, se existe algum tipo de ação civil contra você ou que você está ajuizando contra outra pessoa. Professor, eu sempre recebo essa dúvida quando eu falo disso. Professor, eu tenho processo criminal em andamento. Eu vou poder prestar o concurso? Vai poder prestar o concurso. Fiquem tranquilos. A proibição de você estar prestando o concurso é depois do quê? Da sentença penal transitada em julgada. Porque são efeitos da sentença penal transitada em julgada você ter alguns direitos políticos suspensos. Mas, se o processo está correndo, não há problema algum. Por exemplo, recentemente eu tive um aluno que passou no concurso da Polícia Militar. Ele foi apresentar as certidões e lá constava que ele estava sendo processado na ação por conta da ex-mulher dele e estava na vara da Lei Maria da Penha. Ela tinha acusado ele de agressão. E ela fez isso depois que ele tinha
conseguido passar no concurso. Quando ficou sabendo que ele tinha conseguido passar no concurso, ela foi lá na casa dele, fez um escândalo, foi até a delegacia e disse que ela tinha sido agredida. E ela fez isso para quê? Para tentar dificultar a vida dele como policial na vida de concurso público. A princípio, por serem muito rigorosos a polícia militar, pegaram e não permitiram, a continuidade dele na polícia, no processo de concurso. Aí nós entramos com o mandato de segurança, ganhamos o mandato de segurança, ganhamos a liminar, ganhamos o mandato de segurança e ele pôde continuar sim no concurso público. Não nego para vocês que ele sofreu algumas perseguições no início, lá no curso de formação dele, lá na escola, no quartel. Chamavam ele de agressor de mulher, aquela coisa toda, que é um terrorismo psicológico que fazem na cabeça dos candidatos da Polícia Militar, infelizmente. Mas ele conseguiu e hoje ele é policial militar. A mulher pegou e, no final das contas, viu que ele era inocente. Inciso 4. Declaração de que não se opõe à vista do seu prontuário pelas partes, respectivos advogados e demais interessados a critério do juiz. Então aqui você vai, assinar uma declaração, essa declaração vai estar lá, onde diz lá claramente que você pode muito bem estar permitindo ter acesso aos documentos relacionados ao seu passado. Então, se for critério do juiz, você já está dando autorização para que o juiz possa, de certa forma, verificar isso. Outros documentos a critério do juiz também. Parágrafo 3º, muito importante esse parágrafo 3º. Porque eu falei para vocês o seguinte, um dos auxiliares da administração é quem? É o administrador judicial em falências e recuperação judicial. Como assim, professor? Quando uma empresa ela entra num processo de falência, isto é, a empresa fala, devo, não nego, não tem como pagar. Aí, recuperação judicial diz assim, devo, não nego, quero pagar. Vamos fazer um acordo? A recuperação judicial é uma forma de ganhar um fôlego a mais para poder continuar. Então, no caso de falência ou recuperação judicial, pode ser nomeado somente neste caso, somente nesse caso. Então, ótima questão para cair em prova. Somente neste caso, pode ser nomeado não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica. Porque até então, quando você pensa auxiliares da justiça, você pensa o quê? Pessoas físicas. Não, aqui neste caso em especial, por que uma pessoa jurídica, no caso, para ser um administrador judicial de falências e recuperações judiciais? Vamos lá. Vamos imaginar que a Friboi entre num processo de falência. Olha o tamanho que é a Friboi. Você acha que uma única pessoa tem condições de administrar um grupo econômico tão grande num processo de falência? Não. Na verdade, é necessário não uma pessoa, mas um grupo de pessoas especializadas nisso. E esse grupo de pessoas acaba tendo uma organização, tornando-se uma pessoa jurídica. Então, em São Paulo, em grandes capitais, existem pessoas jurídicas que vivem disso para administrar falências e recuperação judicial. E é isso que o parágrafo 3º vem dizer aqui. O administrador judicial em falências e recuperações judiciais poderá ser pessoa jurídica, mas, nesse caso, deverá declarar nos termos de que se trata o artigo 33 da Lei 11.111 de 2005, que é a Lei de Falência, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Então diz assim,
Neste caso da recuperação, pode ser nomeada uma pessoa jurídica. Mas mesmo assim, que no momento da nomeação dessa pessoa jurídica, tem que ter o nome do profissional que vai ser responsável pela condução. Então, tudo bem, vai ser nomeada a pessoa jurídica, mas alguém em nome dessa pessoa jurídica ficará responsável. Mas, professor, por que uma pessoa física tem que ser necessariamente nomeada junto com a pessoa jurídica? Sob pena de responsabilidade penal. Porque se ocorrer algum crime de falências e recuperações judiciais, esta pessoa física que está agindo em nome da empresa é que responde penalmente. E não a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica só pode responder penalmente pelos crimes ambientais. E não por crimes relacionados à recuperação judicial. Perfeito? Você vê que é tranquilo a matéria, né? Sem mistério algum. E artigo 37. O ofício de justiça atuará a documentação apresentada como prontuário para o exame ou armazenará digitalmente e, em caso de aprovação, a exclusivo critério do juiz responsável pela primeira nomeação, corregedor permanente ou não, serão ali anotadas todas as intercorrências úteis, também a seu critério, além de prazos excedidos na execução dos trabalhos, destituições e punições, devendo fiscalizar se o profissional contribuiu efetivamente para a condução do processo em prazo razoável. Olha que interessante. Quando você se cadastra lá no ofício de justiça, nesse departamento, onde você quer atuar como auxiliar da justiça, vai ser feito uma espécie de ficha de pasta. Ou uma pasta física ou uma pasta digital. Quando você for aprovado e você for nomeado para executar certos serviços, tudo que acontecer durante a execução desses serviços será anotado nessa sua pasta, nessa sua ficha. Todas as intercorrências, se você entregou os trabalhos dentro do prazo assinado, se você não entregou, o porquê, se você foi diligente ou não, enfim, a sua vida profissional como auxiliar da justiça vai lá estar anotada. Quem faz essa anotação? Normalmente é o juiz ou o corregedor. E aí, por quê? Porque quando pegarem e falarem, vou nomear um perito. Ah, vou nomear o José. Vamos ver a ficha de José? Ah, não, o José aqui é muito devagar. Espera aí, ele fez uma perícia simples, ele demorou 5 meses para fazer uma perícia simples. Ah, não quero ele não. É ruim para ele. É ruim para ele ter anotações negativas na ficha dele. Parágrafo 1º. É dever do administrador judicial, nos termos da lei, atuar com eficiência, zelando pela condução do processo, em prazo razoável, inclusive pela fiscalização e cumprimento de prazos pelos falidos, pelas empresas recuperandas, pelos credores e demais partes interessadas envolvidas no processo. Aqui nós estamos falando da questão de você ser nomeado como administrador da recuperação judicial, né, ou da falência, onde você tem que efetivamente conduzir com zelo, cumprir prazo, que todo mundo sabe, né? Isso aqui eu falo, por que é um destaque para o administrador judicial? Porque é um dos exercícios, uma das funções auxiliares da justiça mais difíceis e mais complicadas que tem. Parágrafo 2º. É dever do perito e do auxiliar de justiça em geral o cumprimento de prazos legais. Convenhamos, né? Não, eu vou ser nomeado e não vou cumprir prazo. Não, aqui está falando óbvio, né? Tem que se cumprir prazos, né? Os prazos... Professor, e se eu não cumprir prazo? Bem, se você não cumprir os prazos determinados pelo juiz, você pode sofrer sanções. Desde sanções civis, administrativas e até sanções penais, dependendo do caso em concreto. Então, os prazos devem ser, sim, em regra, cumpridos fielmente.
Posso pedir prorrogação do prazo? Claro que pode. Existem, dentro da legislação processual penal, processual civil, dentro da CLT, enfim, dentro das legislações administrativas, possíveis prorrogações de prazo. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça desenvolverá e disponibilizará portal próprio em seu sítio na rede mundial, site, né? Na rede mundial de computadores, para conhecimento público a respeito dos peritos administradores judiciais cadastrados e nomeados nas unidades do Estado. Caberá ao escrivão judicial, oficial maior ou chefe da seção alimentar portal próprio com os dados do administrador judicial, perito, papapá, tá. Gente, aqui é o seguinte. Se vocês acessarem hoje o Tribunal de Justiça, o site do Tribunal de Justiça, vocês vão ver lá transparência, vai ver vários, vamos dizer assim, setores. É interessante que aqui vocês vão ver a possibilidade, do quê? De esse site, a possibilidade desse site ter aquela chamada transparência. Como assim? Porque ali vocês verão quem são as pessoas cadastradas para as funções. É uma maneira do poder, vamos dizer, da coletividade, da população, fazer um controle. Porque de repente você vê um cara, mas peraí, esse cara aqui, ele está cadastrado. Não, esse cara aqui é um sem vergonha. Você poder fazer uma fiscalização dessas pessoas. E muito importante, cada comarca vai ter um acesso a esse site, onde cada comarca vai poder fazer o cadastro dos auxiliares que estão trabalhando ali naquela comarca. Sim, porque como São Paulo é um estado muito grande, se vocês não sabem, eu nasci no interior de São Paulo, eu nasci em Catanduva, perto de São José do Rio Preto. Então, um grande abraço para quem estiver me assistindo for de Catanduva. Pô, tá aí, manda um e-mail para mim, quem for de Catanduva, tá? Manda um e-mail para mim, fala, professor, sou também de Catanduva. Pô, vira e mexe, eu tô lá sempre, né? Quem sabe se encontra lá, toma um chopp. Catanduva é muito bom, mas São José do Rio Preto, que é 50 quilômetros, é muito melhor, né? Para se divertir. Mas voltando, né? Então aqui, Catanduva vai ter o juiz da comarca lá, mas é o juiz que vai fazer a alimentação desse cadastro? Não. Quem vai fazer a alimentação desse cadastro é o escrivão judicial, oficial maior ou chefe da seção. Vamos dizer assim, dentre os funcionários que estão trabalhando lá, que falam cartório, né? Alguns falam cartório, outros falam escrivania, né? Da vara. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.